respeito, mas a expectativa do torcedor, ela é justa, ela é compreensível, mas ela não é uma balizadora de avaliação do trabalho. Muitas vezes ela não é real. Porque não é real. Não é real. O Bahia, nos meus 6 anos de mandato, 5 esteve na Série A. Aí você pergunta, nos últimos 30 anos, qual foi o ciclo de 6 anos que o Bahia ficou 5 na Série A? Não ficou. O Bahia foi um clube de gangorra o tempo todo. No teu período teve um rebaixamento em 21. Teve um rebaixamento, bateu e voltou, ficando nas 4 primeiras posições a Série B inteira. E bateu na trave no último. No pós-pandemia. Sim. Mas no último, bateu na trave, mas já não era eu, certo? O último já foi a decisão de montagem de elenco, foi toda do City ali. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que Elton está errado quando ele coloca a expectativa do torcedor como mensuração de sucesso ou de insucesso. Todo o meu respeito ao torcedor do Bahia é a compreensão. O torcedor tem que ter expectativa alta mesmo. Mas entre a expectativa e você conseguir fazer, e ser possível fazer, tem uma diferença muito grande. Eu acho que, assim, primeiro uma diferença grande de cultura, né? Bahia e Paraná. Mas eu acho que tem uma coisa muito clara, né? O projeto do Londrina, e a Esquadra Esportes foi a empresa que eu montei assim que eu concluí o meu projeto do Bahia, os meus 6 anos de Bahia. A gente começou a desenvolver o projeto de um multiclubes brasileiro, né, a partir do Londrina, mas também hoje já com 4 clubes integrados nessa plataforma. A ideia do multiclube brasileiros é uma ideia de não regionalização. É uma ideia, digamos assim, de multirregionalização, né? O Brasil é um país continental e se o investidor diz que tem um clube no Brasil, na verdade ele não tem um clube no Brasil. Ele tem um clube na Paraíba, ou ele tem um clube no Rio Grande do Sul, ou ele tem um clube em Goiás, né? De fato, para você criar um projeto de futebol no Brasil, você precisa ser multiclubes internamente. Por quê? Porque o menino de 11 anos que você encontra ele ali na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, por exemplo, para você levar ele aos 11 anos de idade para Londrina, é muito difícil, né? Tem escola, tem cultura, tem família, tem as proximidades com toda a vida de uma criança, né? E a gente sabe que os jogadores muito diferentes são descobertos aos 10 anos, aos 9 anos, aos 11 anos. E aí, dentro disso, a nossa lógica foi, vamos fazer um projeto à altura de um país continental. E nós vamos ter clubes, e aí no nosso projeto são 6 clubes dentro do Brasil, para que a gente tenha proximidade. Além do Londrina? Londrina, o segundo o Linense, aqui em São Paulo, um clube importantíssimo, um clube que já passou muitos anos na Série A1 do Campeonato Paulista, hoje está na Série A2, o Elefante, exatamente, na cidade de Lins, uma cidade posicionada muito estrategicamente em termos econômicos. E uma cidade uniforme vermelho e branco. Vermelho e branco, é o nosso elefante lá. Então, o Linense são os 2 clubes profissionais, né? Os 2 clubes que a gente chama assim de flagships, né? Os clubes que vão funcionar como vitrine, né? A gente vai jogar competições importantes, o nosso objetivo é reposicionar o Londrina já no curto prazo na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Londrina está na Série C. E o Linense, quem sabe, voltar para a Série A1 assim que possível, né? Então, com esses 2 clubes posicionados em competições, lógico que a partir daí alçar novos voos. Mas isso é o que a gente quer no curto/médio prazo. E depois 4 clubes de base, né? Clubes que foquem em formação de atletas. 2 deles já integrados à plataforma. O Ipiranga, que é um clube muito tradicional da Bahia. O 3º maior vencedor do Campeonato Baiano é o Ipiranga. O clube de Irmã Dulce, de Jorge Amado, então uma marca fortíssima, muito querida. O nome do clube lá, o lema é o mais querido, né? O clube é muito tradicional, que hoje está com a atividade praticamente paralisada. E a gente traz agora o Ipiranga para ser um grande centro de formação dentro de Salvador, no miolo da cidade, um miolo assim, socialmente muito deficitário, com crianças que precisam também de um trabalho social, além do trabalho de identificação de talentos. E quem sabe o Ipiranga daqui a pouco volta a jogar o Campeonato Baiano, Série A1 do Campeonato Baiano, né, primeira divisão também, sempre com muitos jovens. E o segundo clube de base é o VF4, que é um clube que se tornou assim conhecido pela originação de Vitor Ferraz, né, o lateral direito, jogou em Vitor Ferraz 4. Vitor Ferraz 4, exatamente. O 4 depois ele pode explicar, eu não sei porquê, mas assim, porque ele usava lateral direito no Santos joga o número 4, né? Mas assim, depois ele parou de usar, então, mas ele decidiu manter essa marca. Então, e o VF4 lá na Paraíba. Então, a gente tem 2 clubes no Nordeste. O VF4, a gente tem uma parceria com o Vitor, a gente é sócio de uma parte do projeto. Muito bem tocado, é um projeto muito sério, campeão de várias categorias de base da Paraíba já.
Então, na Paraíba e em Salvador, a gente fecha esse modelo do Nordeste e quando a gente traça um raio de 500 quilômetros a partir de cada um desses clubes, a gente já pega uma parte boa da população do Nordeste. Por que 500 quilômetros? Porque no estudo que a gente fez, a gente via que uma família aceita a ideia de um jovem de 13, 14 anos morar a 6 horas de distância da sua casa, a 5 horas de distância da sua casa. Então, o pai consegue pegar um ônibus na sexta-feira, visitar o filho no final de semana e voltar no domingo à noite. Quer dizer, foi tudo geograficamente pensado geograficamente, mesmo. Exatamente. Quando a gente fala isso, e aí a gente tem 2 clubes no Nordeste, 2 clubes no Sul e Sudeste, né? Londrina e Linense. E aí vai faltar um clube na região do Rio de Janeiro e um clube na região de Goiânia e Distrito Federal. Quando a gente conclui isso e traça o raio de 500 metros, a gente vai ter 60% da população brasileira. 120 milhões de habitantes nas proximidades desses 6 clubes e 19 milhões de jovens entre 8 e 19 anos. Então, na verdade, quando a gente traça a configuração geopopulacional, digamos assim, eu consigo estar muito próximo dos jovens nesses 6 clubes e que aí me dá uma segunda vantagem, né? Não só da proximidade geográfica, mas me dá também a vantagem de ter vagas em competições e vagas dos clubes, né? Prejudicar uma eventual condenação. Aí vamos lá. Pode respingar no Bahia? Sobre essa condenação, eu não tenho conhecimento do processo em si. O que eu sei é que o Grupo City já passou por um processo como esse e foi inocentado completamente, alguns anos atrás. Então, hoje, não me parece, pelo que eu li, não me parece nada que seja, de certa forma, que caminhe para esse resultado final. Eu acho que o City está muito seguro. Conta pra gente com detalhes processo. como é que você apresentou o Bahia ao Grupo Foi você City. que bateu lá na porta do Grupo City? Ó, tem um clube aqui que... Fomos nós. Eu fui na cara de pau. Eu fui... eu sou foi Guilherme. recebido de que maneira? Não, foi ótimo, porque assim... na verdade, eu primeiro contactei o Cadu, que é o Carlos Santoro, que hoje é diretor esportivo do Bahia. E Cadu me falou, Guilherme, deixa eu te falar, não tem chance. O City já está avançando com o clube no Brasil e está bem avançado. Acho muito improvável que eu... Eu falei, velho... Qual que era o clube? Eu não sei. Na época, eles não me falaram, né? Eu até desconfio qual seja, mas eu não vou falar. Não vai falar porque Desconfia, Desconfiança você pode Mas falar. era um clube menor, não era um clube de Série A do futebol brasileiro. Eles estavam com outro projeto. E eu falei, Cadu, me dá só uma chance de explicar o que é o Bahia e de como eu acho que é uma burrice do City comprar um clube que não seja um clube de massa no Brasil. Até para processo de formação, não é só como negócio, formação de atleta. Se você quer um atleta que jogue no City, você tem que aprender, ele tem que ser pressionado pela torcida no Brasil. Não tem jeito, isso faz parte do processo de formação de um jogador. Então, assim, conecte com alguém, e aí eu chateando, WhatsApp, mensagem, não sei o quê. E aí depois falou, olha, tá bom, seu chato, tipo assim, né? Eu vou te colocar para conversar com a pessoa. E foi engraçado, porque foi uma conversa rápida, do tipo, alô, sim, diga, sabe? Uhum. E no final da conversa ele falou, não, tá bom, ok, eu volto a te contactar. E aí, deu uns 15 dias Achou depois... que ele ia contactar? Ou Não, eu não achei que... Como ele não contactou. E aí, 15 dias depois, eu falei, completou aqueles 15 dias assim, que você disse que ia contactar, tô por aqui, qualquer coisa, e mandei já uma apresentação do Bahia. Aí já mandei uma apresentação, e aí falou, porra, esse cara... E aí conseguimos, talvez 1 mês e meio depois disso, ter uma conversa um pouco mais estruturada, que já passou do vou ouvir o que você está falando por educação, já passou por deixa eu ver o que esse cara está falando aqui, sabe? Já Aí foi você já foi para a Inglaterra ou não? Aí não, ainda não. Aí ele falou assim, você consegue me mandar as informações básicas do Bahia? Eu falei, consigo. Me dá um e-mail. Em 24 horas estava o e-mail com 6 anos de auditoria do clube, com balanço, com aprovação de contas, com dívida controlada e dito quanto a gente deve de quê. Enfim, todas as atas de aprovação das contas, tudo, enfim, tudo redondo como a gente tinha no clube. Do clube que devia bastante, mas a gente conhecia a dívida, sabia quanto era, estava cumprindo dessa forma. E já mandei também uma tese por que comprar um clube no Nordeste e não em São Paulo. Ou no Rio. Qual que era a tese? Eu defendi isso, porque o Nordeste é mais barato. O Marcelo bateu na trave, acho que em mais de uma oportunidade, de vir trabalhar no Sudeste, de repente, sendo o principal dirigente de um clube daqui importante. Isso, de alguma maneira, te tenta? Não, de jeito nenhum. Não tem vontade nenhuma? Zero, esquece. Eu moro na melhor cidade do Brasil, que é Salvador. Né? Eu fui presidente do melhor clube do mundo, que é o Bahia. Então, assim, eu não me seduzo nem um pouco. Marcelo
é hoje CEO, mas era presidente do clube que é terceiro ou quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E ser prefeito de Salvador, te seduz? Não, só para terminar aqui. Só para terminar, ele pensa na resposta. Marcelo hoje é presidente do terceiro ou quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Ele foi chamado para ser CEO do Corinthians, salvo engano. Foi. Que está em que posição hoje? Sem nenhum... Não, eu não estou provocando. Não estou provocando. Sim. Mas ser presidente do Fortaleza, ser CEO do Fortaleza ou do Bahia, para a história de vida nossa, nordestinos, é muito mais relevante do que estar num clube do eixo Rio-São Paulo. Não tem a menor dúvida disso. Eu queria lembrar que na sua gestão do Bahia, o Bahia talvez tenha sido o clube mais engajado em causas sociais, em pautas de inclusão e tudo mais. O que demonstra, acho que a tua entrevista, de alguma maneira, demonstra a sua preocupação do ponto de vista pessoal com tudo isso. Eu queria saber, porque no Brasil, algumas dessas pautas acabaram virando pautas, não sei porquê, que muita gente liga com o pensamento progressista, de esquerda e tudo mais, e a gente sabe o que significa mexer com política no Brasil hoje. Você foi muito criticado, ou o Bahia foi muito criticado em alguns momentos por essas ações, assim como foi muito elogiado. Isso de alguma maneira te atrapalhou, te incomodou? Você se arrepende dessa linha que o Bahia tomou? E aí acho que você pode responder também a pergunta dos... 2 minutinhos para você responder e a gente mata o falar muito. De jeito nenhum, não me arrependo de jeito nenhum. Eu tenho o maior orgulho disso. Em 2018, 2 clubes brasileiros, acho que Bahia e Corinthians, postaram no Dia Nacional do Orgulho LGBT. 2 clubes. Em 2023, 2 não postaram, da Série A que eu estou falando. 5 anos. O Bahia é o precursor dessa história, junto com outros clubes, Vasco, Corinthians, Internacional, clubes que sempre... Eu me orgulho demais disso. Hoje, a política LGBT dentro do estádio, os clubes... Eu visto uma camisa colorida do Bahia, né, do arco-íris da LGBTQIA+, com orgulho. Em 2018, as pessoas tinham vergonha disso. Isso é pertencimento. São pessoas que precisam estar dentro do estádio, porque são torcedores. Independente da orientação sexual. Eu me orgulho demais disso. Demais. Tomei porrada, mas isso faz parte da vida. Casca grossa, calejar, faz parte. A gente tem que defender nossas causas. Se é de esquerda, se é de direita, se é conservador, se é liberal, se é... Tem que defender o que você acredita. Eu defendo o que eu acredito. E vou defender. Eu não estou aqui para ser aplaudido pela maioria. Não, se você quer ser aplaudido pela maioria, você vai ter uma vida que, infelizmente, não é desafiadora. Eu estou aqui para os grandes desafios. Como ser prefeito um dia? Um dia. Eu tenho, assim, uma vontade grande. Eu adoro minha cidade. Sou apaixonado por Salvador. Eu gosto da gestão pública. Eu sou um cara que luto contra aquela história de que político não presta, se você vai se meter com político, você vai... Meu irmão, eu estou no futebol. Eu estou no futebol. Qual é o lugar mais complicado? Eu amo a minha cidade. Um dia, sim, eu quero voltar a colaborar. Fui secretário de Educação de Salvador por um período que Salvador mais avançou no IDEB nacional. Foi, para mim, um orgulho imenso que eu tenho disso. Um dia, quem sabe, eu tenho interesse sim, mas tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Grande soteropolitano Guilherme Belintani, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Zupac, valeu, Jean Oddi. Que as suas esquadras tenham muito sucesso, a gente tem certeza que terão. Obrigado, valeu, gente. Zaço. Valeu, um abraço. Muito obrigado.